Uma noite, eu estava sentado em meu laboratório. O sol havia se posto e a lua começava a surgir entre as ondas. Não tive luz suficiente para continuar trabalhando e fiquei ocioso, pensando se deveria encerrar o dia ou, pelo contrário, fazer um esforço e continuar meu trabalho e assim apressar seu fim. Enquanto eu estava sentado, meditando sobre isso, outros pensamentos me ocorreram e me fizeram considerar as possíveis consequências do meu trabalho. 3 anos antes, eu estava envolvido na mesma coisa e criei um ser diabólico cuja maldade incomparável partiu meu coração e me encheu de amargo remorso. E agora eu estava prestes a criar outro ser, uma mulher cujas inclinações eu também desconhecia. Ela poderia até ser 10.000 vezes mais diabólica que seu parceiro e desfrutar do crime pelo puro prazer do assassinato. Ele havia jurado que deixaria a vizinhança dos homens e se esconderia nos desertos, mas ela o faria? Ela, que muito provavelmente poderia ser um animal capaz de pensar e raciocinar, poderia recusar-se a aceitar um acordo feito antes da sua criação. Eles podiam até se odiar. A criatura que já vivia odiava a sua própria feiura e não poderia odiá-la ainda mais quando se visse refletida numa versão feminina. Talvez ela também o desprezasse e buscasse a beleza superior do homem. Ela poderia abandoná-lo e ele ficaria sozinho novamente, ainda mais desesperado pela nova provocação de ser desprezado por alguém de sua própria espécie. E mesmo que saíssem da Europa e vivessem nos desertos do Novo Mundo, uma das primeiras consequências desse amor que o ser vil tanto almejava seriam os filhos. Uma raça de demônios se espalharia então pela terra, o que poderia mergulhar a espécie humana no terror e tornar sua própria existência precária. Eu tinha o direito, em nome do meu próprio interesse, de dotar as gerações futuras com esta maldição. Fiquei comovido com o sofisma do ser que criei. Suas ameaças malévolas nublaram meus sentidos. Mas agora, pela primeira vez, vi claramente quão devastadora poderia ser a minha promessa. Tremi ao pensar que as gerações futuras poderiam me amaldiçoar como a causa daquela praga. Como o ser cujo egoísmo não teve escrúpulos em comprar a própria paz ao preço talvez da existência de toda a raça humana. Um arrepio percorreu meu corpo e minhas forças estavam falhando, quando olhando pela janela, vi o rosto daquele demônio ao luar. Uma careta horrível curvou seus lábios enquanto ele me observava cumprir a tarefa que me havia imposto. Sim, ele me seguiu nas minhas viagens, atravessou florestas, escondeu-se em cavernas ou refugiou-se nas imensas charnecas desabitadas e veio agora verificar meu progresso e exigir o cumprimento de minha promessa. Olhando para ele, vi que seu rosto expressava uma incrível malícia e traição. Lembrei-me com uma sensação de loucura da promessa de criar outro ser como ele, e então, tremendo de raiva, destruí aquilo em que estava trabalhando. Aquela monstruosidade viu-se destruir a criatura em cuja existência futura baseara as suas esperanças de felicidade, e com um uivo de desespero diabólico e vingança, foi-se embora. Saí da sala e, fechando a porta, fiz uma promessa solene a mim mesmo de nunca mais retomar meu trabalho. Então, com passos trêmulos, fui para o meu quarto. Estava só, não havia ninguém ao meu lado para dissipar a minha tristeza e me aliviar da opressão das minhas terríveis reflexões. Várias horas se passaram
e eu ainda estava ao lado da janela, olhando para o mar, que estava quase parado, porque os ventos haviam se acalmado e a natureza dormia sob o olhar da lua silenciosa. Apenas alguns barcos de pesca pontilhavam o mar e de vez em quando a brisa suave trazia-me o eco das vozes dos pescadores, chamando uns aos outros de um barco para o outro. Senti o silêncio, embora mal percebesse sua terrível profundidade, até que de repente ouvi o barulho de remos se aproximando da costa e alguém pousou perto da minha casa. Poucos minutos depois, ouvi a porta ranger, como se estivessem tentando abri-la silenciosamente. Um arrepio percorreu-me da cabeça aos pés. Senti quem seria e estava prestes a acordar um pescador que morava numa cabana perto da minha. Mas fui dominado por aquela sensação de desamparo que se experimenta nos pesadelos, quando se tenta em vão escapar do perigo eminente e os pés se recusam a se mover. Logo, ouvi passos no corredor, a porta se abriu e o temido monstro apareceu. Ele a fechou e, aproximando-se de mim, disse em voz abafada: "Você destruiu o trabalho que iniciou. O que você quer? Você tem coragem de quebrar sua promessa? Suportei fadiga e miséria. Rastejei ao longo das margens do Reno, ao longo das suas ilhas de salgueiros, através dos topos das suas montanhas. Vivi durante meses nas charnecas da Inglaterra e nas paisagens desérticas da Escócia. Sofri cansaço, fome e frio. Você se atreve a destruir minhas esperanças. Saia de perto de mim. Na verdade, eu quebro minha promessa. Eu nunca criarei outro ser como você, semelhante em deformidade e vileza. Escravo, tentei argumentar com você antes, mas você se mostrou indigno da minha condescendência. Lembre-se da minha força. Você se acha infeliz, mas posso deixá-lo tão infeliz que a própria luz do dia é odiosa para você. Você é meu criador, mas eu sou seu dono. Obedeça. A hora da minha fraqueza passou e com ela do seu poder. Suas ameaças não me forçarão a cometer tal erro. Pelo contrário, confirmam-se a minha intenção de não criar companheira para os teus vícios. Você gostaria que eu, a sangue frio, infectasse a terra com outro demônio que tivesse prazer na morte e no infortúnio? Estou determinado, e com suas palavras você só aumenta minha raiva. O monstro viu a determinação em meu rosto e rangeu os dentes com uma raiva imponente. Será que cada homem, gritou ele, encontrará uma esposa, cada animal a sua fêmea, enquanto eu tenho que ficar sozinho? Tive sentimentos de carinho que o desprezo e o ódio anularam em mim. Mortal, você pode odiar, mas tome cuidado. Você passará suas horas preso ao terror e à tristeza, e logo cairá sobre você o golpe que lhe roubará a felicidade para sempre. Você acha que pode ser feliz enquanto eu rastejo sob o peso da minha miséria? Você poderá destruir minhas outras paixões, mas a minha vingança permanece. Uma vingança que de agora em diante me será mais cara do que a luz ou a comida. Posso morrer, mas primeiro você, meu tirano e carrasco, amaldiçoará o sol que ilumina seus infortúnios. Tenha cuidado, pois não conheço o medo e sou, portanto, poderoso. Vigiarei com a astúcia da serpente e com seu veneno te morderei. Mortal, você vai se arrepender do dano que me causou. Cala-te, diabo, e não envenene o ar com seus ruídos malignos. Eu informei da minha decisão, e não sou um covarde que você consiga convencer com suas ameaças. Bem, irei, mas lembre-se, estarei ao seu lado na sua noite de núpcias. Avançando sobre ele, eu gritei:
Miserável, antes de assinar minha sentença de morte, certifique-se de que está seguro. Eu teria gosto de atacá-lo, mas ele me evitou e saiu de casa rapidamente. Depois de alguns momentos, eu o vi no barco, atravessando as águas, como uma flecha, e logo ele se perdeu entre as ondas. O silêncio reinou novamente, mas suas palavras continuaram a ecoar em meus ouvidos. Fui consumido pelo desejo de perseguir o assassino da minha paz de espírito e afundá-lo no oceano. Inquieto e preocupado, andei de um lado a outro da sala, enquanto minha imaginação me assediava com 1000 ideias torturantes. Por que não o persegui e o combati até a morte? Eu permiti que ele escapasse e agora estava indo em direção ao continente. Eu tremi ao pensar em quem seria a próxima vítima sacrificada por sua vingança insaciável. De repente, lembrei-me de suas palavras. Estarei ao seu lado na noite de núpcias. Essa então seria a data em que meu destino se cumpriria. Então ele morreria e ao mesmo tempo seu mal seria satisfeito e extinto. Isso não me assustou, mas a imagem de minha querida Elizabeth, derramando lágrimas de dor inconsolável ao ver seu marido cruelmente tirado dela, fez-me pela primeira vez em muitos meses chorar e decidi não sucumbir ao meu inimigo sem lutar. A noite terminou e o sol nasceu no horizonte. Comecei a me acalmar, se é que se pode chamar de tranquilidade, aquilo em que afundamos quando a violência da raiva dá lugar ao desespero. Saí de casa, cenário horrível da luta da noite anterior, e caminhei à beira-mar, que me pareceu erguer-se como uma barreira intransponível entre mim e meus semelhantes. E então tive o desejo de que isso se tornasse realidade. Acalmei a ideia de passar o resto dos meus dias naquela rocha nua. Seria uma existência dolorosa, é verdade, mas pelo menos eu estaria livre do medo de qualquer infortúnio repentino. Se eu partir, será para ser assassinado ou para ver como aqueles que eu mais amava perderiam a vida nas mãos do demônio que eu criei. Vaguei pela ilha como um fantasma, longe de tudo que amava e entristecido com essa separação. Por volta do meio-dia, quando o sol estava no auge, deitei-me na grama e adormeci profundamente. Eu não havia dormido na noite anterior, meus nervos estavam perturbados e meus olhos estavam irritados de tanto chorar e estar acordado. O sono em que caí me recuperou e quando acordei, senti novamente como se pertencesse a uma raça de seres humanos. Comecei a refletir com mais calma, mas as palavras do ser maligno ainda ecoavam em meu ouvido como uma sentença de morte. Pareciam distantes, como um sonho, mas eram claros e convincentes, como a própria realidade. O sol já estava muito baixo e eu ainda estava na praia, saciando o apetite com os biscoitos de aveia, quando vi um barco atracar, não muito longe de mim. Um dos homens se aproximou e me entregou um pacote. Continha cartas de Genebra e uma de Clerval, nas quais ele me suplicava que me juntasse a ele. Ele disse que já fazia quase um ano que saímos da Suíça e que não havíamos visitado a França. Ele, portanto, insistiu que eu deixasse minha ilha solitária e me juntasse a ele em Port dentro de uma semana, e juntos fizéssemos planos para continuar nossa jornada. Essa carta me fez em parte voltar à realidade e decidi que deixaria a ilha depois de 2 dias. Mas antes de partir, me esperava uma tarefa que me dava arrepios só de pensar. Tive que arrumar meus instrumentos de química, o que me obrigou a entrar na sala onde havia realizado meu odioso trabalho, e tive que tocar aqueles instrumentos, cuja simples visão me deixou enojado. Quando amanheceu no dia seguinte,
reuni coragem e abri a porta do laboratório. Os restos da criatura semifêmea que destruí estavam espalhados pelo chão e quase tive a sensação de ter mutilado a carne viva de um ser humano. Parei para me recompor e entrei na sala. Com as mãos trêmulas, tirei dali os instrumentos, mas pensei que não deveria deixar os restos do meu trabalho, que encheriam os camponeses de horror e suspeita. Por isso, coloquei-os num cesto, junto com uma grande quantidade de pedras, e deixei-o de lado. Resolvi jogá-lo ao mar naquela mesma noite. Desde a noite em que o demônio apareceu, meus sentimentos mudaram completamente. Até então, pensei na minha promessa com profundo desespero e considerando-a como algo que devia cumprir, quaisquer que fossem as consequências. Mas agora, parecia que uma venda tinha sido retirada dos meus olhos e pela primeira vez eu estava vendo as coisas com clareza. Nem por um momento me ocorreu retomar minha tarefa. A ameaça que ouvi pesava em minha mente, mas não acreditava que um ato voluntário de minha parte pudesse anulá-la. Eu tinha muita consciência de que se criasse outro ser tão malvado quanto aquele que já havia criado, estaria cometendo uma ação de egoísmo indigno e atroz, e tirei dos meus pensamentos qualquer ideia que pudesse me levar a mudar minha decisão. A lua nasceu entre 2 e 3 da manhã. Coloquei a cesta num barco e saí para o mar por alguns quilômetros. O lugar era completamente solitário. Alguns barcos voltavam para a ilha, mas eu estava navegando para longe deles. Senti que iria cometer algum crime terrível e queria evitar qualquer encontro. De repente, a lua que até então brilhava com muita nitidez escondeu-se atrás de uma espessa nuvem e aproveitei o momento de escuridão para atirar o meu cesto ao mar. Ouvi o som borbulhante que ele fez ao afundar e me afastei. O céu ficou escuro, mas o ar estava limpo e fresco devido à brisa nordeste que subia. Uma sensação tão agradável invadiu-me que me animou e decidi adiar meu regresso à ilha. Segurei o leme em posição reta e deitei-me no fundo do barco. As nuvens escondiam a lua, tudo estava escuro e só se ouvia o barulho do barco quando a quilha cortava as ondas. O murmúrio me acalmou e logo adormeci. Não sei quanto tempo passou, mas quando acordei, vi que o sol estava alto. Intensificou-se um vento que ameaçava a segurança do meu pequeno barco. Vim do Nordeste e devo ter percorrido um longo caminho desde a costa onde embarquei. Tentei mudar meu rumo, mas rapidamente percebi que viraria se tentasse novamente. Não tive escolha senão tentar navegar com o vento nas costas. Confesso que fiquei com medo. Eu não tinha bússola e estava tão pouco familiarizado com esta parte do mundo que o sol pouco me ajudou. Poderia entrar no Atlântico e sofrer as torturas da sede e da fome, ou ver-me engolido pelas imensas ondas que se levantavam à minha volta. Já estava apagado há muitas horas e a sede, prelúdio de um sofrimento maior, começava a me torturar. Observei o céu coberto de nuvens que, empurrados pelo vento, ficavam atrás umas das outras. Observei o mar, que seria meu túmulo. Vilão, eu exclamei, sua tarefa está concluída. Pensei em Elizabeth, em meu pai, em Clerval, e mergulhei num delírio tão horrendo e desesperador que mesmo agora, quando tudo está prestes a acabar para mim, tremo ao lembrar disso. Algumas horas se passaram assim, mas aos poucos, à medida que o sol se movia em direção ao horizonte, o vento foi diminuindo até virar uma brisa suave e as ondas se acalmaram. Ainda havia uma ondulação forte. Eu estava me sentindo mal
e mal conseguia segurar o leme, quando de repente avistei uma faixa de terra alta ao sul. Exausto como estava pelo cansaço e pela terrível emoção que havia suportado durante algumas horas, esta súbita certeza de vida me encheu o coração de calorosa ternura e lágrimas começaram a escorrer por meu rosto. Como são mutáveis os nossos sentimentos e como é estranho o apego que temos à vida, mesmo nos momentos de máximo sofrimento. Com parte da roupa, fiz outra vela e trabalhei muito para seguir em direção à terra firme. Parecia rochoso e selvagem, mas quando me aproximei, vi sinais claros de cultivo. Havia barcos na praia e, de repente, fui trazido de volta à civilização. Caminhei pelas ondulações do terreno e, finalmente, avistei uma torre cineira espreitando por trás de uma colina. Devido ao meu estado de extrema fraqueza, decidi ir diretamente para a cidade, pois seria o local onde encontraria comida com mais facilidade. Felizmente, eu tinha dinheiro comigo. Ao contornar o promontório, vi diante de mim uma cidade pequena e bonita e um bom porto, onde entrei com o coração transbordando de alegria depois da minha salvação inesperada. Enquanto eu estava ocupado, atracando o barco e consertando as velas, várias pessoas se reuniram ao meu redor. Eles pareciam muito surpresos com minha aparência, mas em vez de oferecerem ajuda, murmuraram entre si e gesticularam de uma forma que em outras circunstâncias teria me alarmado. Mas naquele momento só percebi que eles falavam inglês e por isso me dirigi a eles nessa língua. Boas pessoas, eu disse, vocês gostariam de fazer a gentileza de me dizer o nome desta cidade e onde estou? Você logo saberá, um homem respondeu bruscamente. Talvez você tenha chegado a um lugar onde não gosta muito. De qualquer forma, garanto que ninguém vai te consultar sobre onde você quer morar. Fiquei muito surpreso ao receber uma resposta tão dura de um estranho. Também fiquei desconcertado ao ver os rostos carrancudos e hostis de seus companheiros. Por que você me responde tão rudemente? Perguntei-lhe. Não é costume inglês receber estrangeiros de maneira tão hostil. Não conheço os costumes dos ingleses, respondeu o homem, mas é costume entre os irlandeses odiar criminosos. Enquanto esse diálogo acontecia, a multidão aumentava. Seus rostos mostravam um misto de curiosidade e raiva, o que me incomodava e perturbava. Perguntei o caminho que levava à pousada, mas ninguém quis me responder. Comecei então a andar e um murmúrio surgiu na multidão que me seguia e me cercava. Naquele momento, um homem de aparência desagradável se aproximou e, pegando-me pelo ombro, disse: Venha comigo ver o Sr. Kirvin. Isso terá de ser explicado. Quem é o senhor? Por que eu deveria me explicar? Este não é um país livre? Sim, senhor. Livre para pessoas honestas. O Sr. Kirvin é o magistrado e você deve explicar a morte de um homem que foi encontrado estrangulado aqui ontem à noite. Esta resposta me assustou, mas logo superei. Eu era inocente e poderia provar isso facilmente. Então segui aquele homem em silêncio, que me levou para uma das melhores casas da cidade. Eu estava à beira de desmaiar de fome e cansaço, mas rodeado como estava por aquela multidão, considerei prudente reunir todas as minhas energias para que a fraqueza física não pudesse ser tomada como prova do meu medo ou culpa. Mal esperava eu, então a calamidade que em poucos momentos iria cair sobre mim, afogando com seu horror todos os meus medos da ignomínia ou da morte. Aqui devo fazer uma pausa, porque é preciso toda a minha coragem para recordar os terríveis acontecimentos
que detalhadamente vou narrar-vos.